Chamo Mike, sou discente do Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado do Oeste, e estarei apresentando um trabalho sobre manejo de daninhas na cultura do algodão, como pré-requisito para a disciplina de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, que tem como orientador o professor Dr. Fabiano Gama. Bom, uma breve introdução aqui sobre o algodão, que tem como nome científico Grossypia hircitum. Essa espécie pertence à família das malváceas. Em relação ao algodão, atualmente o Brasil é um dos 5 maiores produtores da pluma. Isso, querendo ou não, traz uma grande importância em conhecer essa cultura, os manejos que são necessários durante o ciclo da mesma. Utilidades da pluma. Bom, a pluma do algodoeiro é utilizado em tecidos, cotonetes, celulose, ou seja, na indústria têxtil, na indústria farmacêutica e na produção de celulose. Utilidades do caroço. Além da utilização da pluma, o caroço do algodão também tem sua utilidade. As sementes, no caso, que não são destinadas para o plantio de novas áreas, elas são utilizadas para a produção de óleo comestível, a produção de biodiesel, e o resto, digamos assim, do processamento dessas indústrias é destinado para a alimentação animal. Um exemplo é a torta de algodão. Bom, vou falar um pouco mais aqui sobre a fenologia do algodoeiro. Bom, o algodoeiro ele apresenta 4 fases de desenvolvimento. A primeira delas é a fase, no caso é a fase vegetativa, que compreende desde a emergência da plântula até a emissão do primeiro botão. Emitiu o primeiro botão, já passa para a segunda fase, que é a fase B. Essa fase compreende desde a emissão deste primeiro botão até a abertura do botão, transformando-se em flor. Posteriormente, quando essa flor abre, essa fase já passa para a fase F, digamos, que é a fase de florescimento, e a última fase compreende desde a abertura do primeiro capulho até a maturação fisiológica dessa cultura. Bom, no norte do país, o algodão, a safra, no caso o plantio do algodão, começa no mês de novembro e se prolonga até o início do mês de março. Já a sua colheita começa no final do mês de maio e se prolonga até o início do mês de setembro, nos primeiros dias do mês de setembro. Visto que a região norte não é ainda uma das grandes produtoras de algodão, e sim o centro-oeste, vamos frisar aqui então a região do centro-oeste, que é a região do Mato Grosso, o grande Mato Grosso, que o plantio começa aí no finalzinho do mês de outubro, início do mês de novembro, e se prolonga até o início do mês de fevereiro. Já a colheita do algodão no centro-oeste começa no mês de março até começo do mês de outubro ou final do mês de setembro. Bom, isso depende muito da cultivar que você vai utilizar e também da questão das chuvas, início de chuva para começar o plantio do algodoeiro. Implantação na lavoura. Bom, escolha da área. Basicamente, a escolha da área do algodão hoje ela se dá em sucessão à soja. Após o plantio de soja e colheita da soja, essas áreas são destinadas para o plantio do algodão. Por quê? Geralmente essas áreas já não são mais áreas de abertura. E como o algodão ele tem uma alta exigência a áreas altamente produtivas, digamos assim, então essas áreas automaticamente são destinadas para a produção de algodão. Ou seja, as melhores áreas são destinadas para a produção de algodão. Tanto que a produção do algodão em si é um pouco mais cara do que a produção de soja. Então, quanto menos risco correr, melhor. Em relação ao preparo do solo, bom,
Como é em sucessão a soja, provavelmente em 90% dos casos, o plantio do algodão se dá de forma de plantio direto. Ou seja, tira a soja, faz uma dessecação, após a colheita da soja, faz uma dessecação ali nas plantas que ainda estão naquele local, em plantas espontâneas no caso, e depois faz o plantio direto. Escolha da cultivar. Bom, a escolha da cultivar é muito importante, querendo ou não, porque é aqui que você vai tomar sua decisão em relação ao manejo de plantas daninhas, ao manejo de doenças, ao manejo de insetos, enfim, várias enfermidades. E, querendo ou não, a escolha da cultivar também vai influenciar na densidade de plantas que você vai ter na sua área. E, querendo ou não, também vai influenciar no manejo de daninhas, no manejo de doenças, no manejo de pragas. Mais à frente eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Bom, aqui temos a cultivar BRS 430 B2RF. B2 significa Bulgur de 2, que é uma tecnologia aí para lepidópteros basicamente. E RF significa resistência ao glifosato, ou seja, todos os produtos à base de glifosato, ou seja, o F flex. Então, significa que essa cultivar é resistente ou tolerante a vários produtos à base de glifosato. Bom, essa cultivar apresenta um potencial produtivo acima de 400 arrobas por hectare, porte médio, rendimento da fibra de 40,5%, população de plantas de 90 a 105 mil plantas por hectare, ciclo médio a precoce, aderência de pluma normal e o uso na segunda safra é apta por ser uma cultivar de ciclo médio a precoce. Bom, essa cultivar, ela, como eu já disse anteriormente, ela é resistente ao glifosato. Bom, o espaçamento utilizado, como eu havia falado anteriormente, o espaçamento utilizado vai influenciar, querendo ou não, no manejo de plantas daninhas da sua área. Por quê? Quanto menor a disponibilidade de espaço para as plantas espontâneas aparecerem, melhor o controle dessas plantas espontâneas. Por quê? Se você tem uma densidade de plantas um pouco maior, no caso da sua cultura, então vai ter menos espaço para que as plantas daninhas consigam tomar. Então a competição por luz, água, CO2 e nutriente vai ser muito menor para elas conseguirem se sobressaírem, caso a sua densidade for um pouco maior. Mas tem a questão do fator de incidência de doenças, entre outros casos. Na verdade, é importante analisar no catálogo de cada cultivar, ou seja, a densidade populacional, espaçamento entre linhas e entre plantas para cada cultivar. Temos aqui uma outra cultivar em termos de tecnologia, essa daqui, digamos que é uma das mais inovadoras, né? Que é a FM 911 GLTP. Essa cultivar ela possui dupla tecnologia a herbicida, sendo elas o G significa resistência ao glifosato e o L significa resistência ao herbicida Liberty Link, que é a base de glufosinato de amônio. Bom, características agronômicas dessa cultivar: ciclo de 150 dias, crescimento diário ideal de 1 cm por dia, tecnologia GLTP. Esse TP é tecnologia basicamente para lepidópteros também, T. E o P significa plus, ou seja, é um aditivo a mais em relação à tecnologia para lepidópteros. E resistente à doença azul e suscetíveis à virose atípica. Recomendações para a tecnologia Liberty Link. Bom, temos aqui no catálogo da Fibermax 4 aplicações de herbicidas, mas nem sempre é necessário fazer as 4 aplicações, essas 4 aplicações. Então isso depende muito da área, isso depende muito da minha cultivar, da minha densidade de plantas. Então são vários fatores que vão modificar essa situação. Bom, vou falar aqui um pouco mais sobre as principais plantas daninhas na cultura. Temos aqui o capim marmelada, que é a Braquiária plantagínea.
Bom, essa planta daninha, ela não é, digamos assim, muito severa na cultura do algodão. Embora ela cause sim dano, porque toda planta daninha compete, umas mais, outras menos, mas compete, causa um certo dano. Mas essa não é uma das principais plantas daninhas em si, né? Mas ela é de fácil controle por ser uma gramínea, como se trata do algodão. Quando temos uma gramínea no meio de uma dicotiledônia, temos herbicidas que controlam mais facilmente e são seletivos para dicotiledôneas e matam mais facilmente as monocotiledôneas, que é o caso das gramíneas. Então temos o Clethodim, o Select e entre outros também. E também podemos utilizar o glufosinato de amônio ou glifosato em cultivares que são resistentes a eles, claro. No caso aqui, a trapoeraba, uma das plantas daninhas mais severas, digamos, na cultura do algodão. Ela causa um dano econômico bem alto em relação ao seu controle, porque ela já manifesta uma certa resistência ao glifosato. E essa trapoeraba, o método de disseminação dela, de rebrota, o potencial de rebrota dela é muito grande. E é por isso que ela é muito comum, ela é encontrada muito comumente em áreas de algodão, soja, porque ela já manifesta resistência ao glifosato por ter utilizado o glifosato aí muito tempo, só glifosato, ela manifestou uma certa resistência. Mas estudos mostraram que para o controle da trapoeraba, o Staple também ele consegue fazer um controle efetivo dessa planta daninha. O glufosinato de amônio também a 500 gramas por hectare, mais o Pyrithobac sodium são bem efetivos em si no controle dessa planta daninha também. Principais plantas daninhas da cultura do algodão: resistência ao glifosato. Outra planta aqui também muito importante na cultura é o caruru, Amaranthus híbridos. Essa cultura aqui é no Mato Grosso, digamos, eu falo do Mato Grosso porque eu já tenho conhecimento desse local, mas é uma área de cerrado que está esse caruru está infestando drasticamente pela quantidade de semente que ele produz. São muitas sementes e, querendo ou não, essas sementes são levadas pelos implementos, são levadas por pessoas, enfim, e ele já apresenta uma certa resistência ao glifosato. Mas o Staple em pré-emergência consegue fazer sim um certo controle dessa planta. Caso não seja efetivo, faça um jato dirigido posteriormente que consegue fazer o controle dessa planta daninha. Temos aqui a apaga-fogo alternanthera. Como ela não apresenta resistência ao glifosato nem ao glufosinato de amônio, para cultivares que são resistentes a esses produtos, então recomenda-se o uso do glifosato, do glufosinato de amônio. Claro que se faça também a rotação de princípios ativos, para que não perca a tecnologia também, né? Principais plantas daninhas, outra que muito importante, que é o capim-colchão, Digitaria horizontalis. Ela é bem frequente nas áreas de cerrado, e até aqui mesmo em Rondônia, ali em Cerejeiras, mas ela não é uma planta assim muito de difícil controle, não apresenta uma certa resistência ainda a glifosato ou glufosinato de amônio, e por ela ser uma gramínea, o seu controle é mais um pouco facilitado. Pode ser controlado também pelo Select o Clethodim, e por outros herbicidas também, não só esses dois, mas tem outros herbicidas, isso é só um exemplo. Leiteiro, Euphorbia heterófila, essa foi uma das principais plantas daninhas há um bom tempo da soja, mas salvo engano ainda é uma das principais plantas daninhas da soja, e também do algodão, porque consequentemente depois da soja, atualmente vem o algodão, então acaba aumentando a quantidade de sementes
no solo dessa planta. Então, querendo ou não, causa sim um certo dano na cultura do algodão. Esse leiteiro, no caso o leiteiro, também já apresenta uma certa resistência ao glifosato, mas estudos mostram que o glufosinato de amônio a 150 gramas por hectare consegue fazer o controle efetivo dessa planta daninha. Claro que pode fazer também alguns controles em pré-emergência, em jato dirigido, como eu vou mostrar mais para frente, alguns produtos que podem ser utilizados em pós-emergência em jato dirigido ou em pré-emergência. No caso do capim-pé de galinha, esse capim-pé de galinha, o Eulecine indica, ele já ficou um pouco mais complicado o controle dele em relação às outras gramíneas, porque ele já também apresenta uma certa resistência ao glifosato, pelo uso frequente desse mesmo princípio ativo durante anos, e nas mesmas áreas ele adquiriu uma certa resistência. Bom, também pode ser controlado pelo Select ou qualquer outro graminicida, porque é um graminicida, então não vai conseguir causar algum dano econômico no algodão. Temos aqui a típica corda de viola, Ipomoea spp, no caso é uma espécie das cordas de viola, tem mais de uma. Ela também já apresenta há um bom tempo a resistência ao glifosato, querendo ou não, uma das principais plantas daninhas aí da soja, do algodão. E é muito complicado essa planta daninha, porque quando colhe a soja, quando faz a dessecação da soja, existem plantas de corda de viola na soja já. E quando passa o dessecante na soja, as sementes, os frutos que essa planta já produziu, já estão num processo de maturação bem adiantado. Então essas sementes elas vão vigorar no solo, vão nascer. Quando colher a soja, essas sementes vão cair no chão ou vai até espalhar. E consequentemente vai haver uma infestação dessa área e posteriormente vem o algodão. Caso não seja feito um controle bem efetivo ali logo no início, essa planta daninha pode causar sim um certo dano na cultura do algodão, porque ela vai se sobressair, como ela tem um hábito trepador, então ela vai se sobressair sobre a cultura, vai disputar por água, luz e nutriente, consequentemente, e vai causar algum dano. Pode ser controlada pelo stapling pós-emergência também, mas existe o glufosinato de amônio também. Você consegue fazer o controle com o glufosinato de amônio em cultivares que são resistentes ao glufosinato de amônio. Temos a guanchuma. A guanchuma não é uma planta daninha que causa que é de difícil controle, pode ser controlado pelo glifosato ou glufosinato de amônio. O capim carrapicho, que é o Sensus destinatus, pode ser controlado aí também com algum graminicida. Carrapicho de carneiro, da mesma forma, é uma planta daninha, causa dano, mas o controle dele não é dificultado ao ponto da corda de viola, trapoeraba, entre outras plantas daninhas. Pode ser controlado com glifosato, glufosinato de amônio. Picão preto é uma das principais aí, plantas daninhas do algodão. Essa planta ela causa, devido à semente do picão preto, ela causa alguns danos na fibra do algodão, então perde valor no mercado e consequentemente, além de causar ser difícil o controle dessa planta na área, ela ainda causa um certo dano econômico em relação à pluma em si. Já manifesta resistência ao glifosato, mas o glufosinato de amônio ainda é efetivo e consegue fazer o controle dessa planta. Bom, foram realizados estudos por Salgado, 2002, sobre o PCPI do algodão. O PCPI do algodão compreende de 8 aos 66 dias após a emergência. Durante esse período é importantíssimo que não haja competição nenhuma ou o mínimo possível do algodão com plantas daninhas, porque
é o período em que a cultura está se estabelecendo, então quanto menos competição, melhor. E o PAI, na verdade, período anterior à interferência é de 8 dias após a emergência e reduziu 5% da produtividade. Temos aqui alguns tipos de controle, no caso o primeiro deles é o preventivo, muito importante o controle preventivo, porque vai diminuir o custo em si de produção da cultura, como a lavagem de máquinas, que querendo ou não ficam sementes ali, obtenção de sementes de qualidade e que não venham sementes de plantas daninhas já ali no meio, e querendo ou não o controle de plantas daninhas na lateral dos talhões ou de alguma outra forma. Controle químico é um dos mais utilizados e bem efetivo, digamos assim, é o mais eficiente atualmente. Controle cultural, que é o adensamento ali da cultura, que diminui o espaço para as plantas espontâneas conseguirem se sobressair na cultura. O controle mecânico, pouco utilizado, muito não, digamos, é certamente utilizado em experimentos, mas bem pouco ainda. Dessecação da área. Bom, a dessecação da área pode ser feita pelo glifosato ou carfentrazone, no caso um exemplo de carfentrazone ou aurora. Esses dois herbicidas juntos conseguem fazer um controle efetivo de várias espécies de plantas resistentes ao glifosato, por exemplo. E caso essa mistura não dê certo, tem ainda o glufosinato de amônio. Tu pode combinar e fazer uma aplicação aí e conseguir controlar as outras plantas daninhas. Temos o Reglone também, o Reglone muito utilizado para dessecação da soja e depois para dessecação da área daquelas plantas daninhas que já foram emergidas. Geralmente é uma aplicação única, 2 dias antes da semeadura do algodão, no caso, e é feito geralmente de 5 a 15 centímetros, quando essas plantas na área estejam de 5 a 15 centímetros. Bom, ele controla caruru de mancha, trabueraba, abuva, leiteiro, soja voluntária, algodão voluntária e a corda de viola. Bom, temos aqui alguns pré-emergentes, o diuron, muito utilizado, é um herbicida de amplo espectro, mono e dicotiledôneas, ou seja, ele mata dicotiledôneas, ou seja, gramíneas, folha larga, folha estreita, digamos assim, e em pós-emergência da cultura só deve ser aplicado em jato dirigido, pois não é seletivo para o algodão. Tem um grande espectro, ou seja, mata muitas plantas. Temos outro aqui, o Dual Gold, ele mata menos plantas, é menos efetivo, mas consegue fazer um controle muito bom em relação às plantas que ele consegue controlar em si. Herbicida indicado para aplicação em pré-emergência da cultura e de plantas infestantes com ação acentuada em monocotiledôneas. Ou seja, ele age mais severamente em monocotiledôneas. No caso da aplicação sequencial, recomenda-se o uso sempre na pré-emergência das plantas infestantes. Só deve ser aplicado com jato dirigido. Temos aqui também o Gamit. O Gamit ele só deve ser aplicado em pré-emergência caso essas sementes forem permitadas. O que é permitadas é garantir uma certa seletividade para o algodão em relação ao Gamit. O Gamit controla capim marmelada, capim carrapicho, capim colchão e a trapoeraba. Aplicar esse produto sempre em pré-emergência das daninhas e da cultura. Um pós-emergente que é muito utilizado é o Finale. É um produto aí à base de glufosinato e sal de amônio, ou seja, ele serve para cultivares que são para uso em cultivares que são resistentes ao glufosinato de amônio. Consegue fazer um controle bem efetivo. Aqui, herbicida não seletivo, que não apresentam tecnologia Liberty Link, devendo aplicá-lo em jato dirigido quando a cultura tiver em média com 40 centímetros de altura. Ou seja, quando a cultura tiver 40 centímetros de altura, é recomendado daí o uso deste produto para
no jato dirigido, porque pode haver algum fito ou algum dano econômico ou fisiológico na planta em si. Clethodim é outro pós-emergente, é herbicida altamente seletivo, ou seja, ele é um graminicida, eu já até dei exemplo dele ali anteriormente. Temos aqui um jato dirigido, pós-emergente para jato dirigido, o Diuron, que eu também já falei anteriormente, ele é muito bom. O Flumizin é um herbicida seletivo, inibidor de protox, controla corda de viola, erva quente, poaia branca, picão preto e a trapoeraba, ou seja, para plantas daninhas chaves da cultura do algodoeiro. O Liberty, que ele pode ser utilizado somente em áreas totais de algodoeiro, caso a variedade seja resistente ao glufosinato sal de amônio. Caso não seja, só deve ser aplicado em jato dirigido. E temos o desfolhante da cultura, que é usado para desfolhar o algodão, para ter uma colheita mais facilitada, digamos assim. E aqui as nossas referências e muito obrigado.